Cavaleiro do Cavalo Branco do livro do Apocalipse. É um assunto que está no passado ou um assunto que está no futuro? Este é o tema do nosso vídeo. E eu convido você, fica comigo até o final. É um assunto polêmico, mas vale a pena nós trabalharmos juntos aqui na interpretação bíblica, no que diz respeito à abertura do primeiro selo. Mas para quem não me conhece, eu sou o irmão Gedilson Gomes e você está no canal O Renovo da Palavra. Antes de eu trazer aqui o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, tá ok? Então vamos lá. O Cavaleiro do Cavalo Branco, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Está no passado, ele já cavalgou ou é futuro? E quem é este personagem? Essa figura representativa aqui representa qual personagem bíblico? Gente, por incrível que pareça, mas tem pelo menos duas escolas de interpretação do livro do Apocalipse que compreendem que está no passado. O Cavaleiro do Cavalo Branco já cavalgou. Neste caso, eu gostaria de destacar aqui neste vídeo a escola historicista de interpretação profética, tá ok? Pois os historicistas entendem que não só o Cavaleiro do Cavalo Branco, mas vários outros elementos aqui do livro do Apocalipse, vários outros símbolos já se cumpriram no passado. Em contraproposta, ou em oposição tanto ao preterismo como ao historicismo, que é também um tipo de preterismo, a escola futurista entende pela Bíblia que o Cavaleiro do Cavalo Branco e tantos outros elementos dentro do livro do Apocalipse é futuro. Do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 22, tudo é futuro na compreensão da escola da interpretação futurista. Mas vamos lá, vamos nos ater aqui na questão historicista. Como é que os historicistas interpretam Apocalipse capítulo 6, verso 2? Deixa eu ler para você primeiramente este versículo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Na interpretação historicista, aqui está falando um pouco da igreja do primeiro século. Cavalo fala de força, então é a força da igreja. Cavalo fala de velocidade. Naquela época, no primeiro século, o meio de transporte mais veloz que existia. Logo, isso fala do avanço rápido do evangelho no primeiro século. A cor branca do cavalo, de acordo com a interpretação historicista, fala da pureza da igreja do primeiro século. E, por sua vez, a figura apocalíptica que está montada aqui no cavalo branco, o cavaleiro com o arco, eles compreendem que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que saiu vitorioso e para vencer, ou saiu vencendo e para vencer. Era Jesus dando avanço à pregação do evangelho por meio da igreja primitiva e a mesma sendo vitoriosa na força de Cristo. É Jesus dando vitória à igreja. Porém, gente, uma análise muito minuciosa e calma desse texto nos mostra que o texto não está falando nada sobre isso.
O texto não está falando sobre a igreja, não está falando sobre Jesus. Mas, enfim, como podemos interpretar de forma correta a Bíblia? Lembrando sempre que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não se pode aplicar uma interpretação particular a nenhum dos textos sagrados. Nós só podemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Então vamos lá? Vamos ver certinho sobre o que Apocalipse 6, verso 2 está falando. Vamos fazer aqui um exercício. Primeiro, eu gostaria de pedir a você, se for possível, para você pegar um exemplar da Bíblia Sagrada, caso você tenha aí na sua casa. Faça a leitura em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 16. Sobre o que o texto está falando? Do verso 12 ao 16. A abertura do sexto selo. E exatamente aqui, nesse trecho, o livro está falando sobre a volta, sobre o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito para você, Apocalipse 6, do 12 ao 16 é a volta de Jesus. Sendo assim, gente, o contexto é o versículo, vai do versículo 11 até o versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 11. Então, a cena que está acontecendo antes da volta de Jesus. Qual é o exercício que vamos fazer? Eu convido você agora para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Observe bem acerca de que Mateus escreveu nesse trecho do seu livro. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Se você observar bem, é a volta de Jesus. Da mesma forma como está no capítulo 6, do verso 12 ao 16. E qual é o contexto aqui de Mateus, capítulo 24? Eu vou te convidar para você ir até o versículo 15, onde o texto fala sobre a abominação desoladora. Percebe? Os eventos, ou o que Mateus está nos mostrando, que haveriam de anteceder o retorno glorioso de Jesus, ali, a gente está falando da destruição de Jerusalém, não podemos confundir isso, mas o contexto está envolvendo juízo, está envolvendo o Império Romano. Vamos ainda em Lucas, capítulo 21, versículo 20. Observe bem, é o mesmo assunto de Mateus 24, 15, até o 29 e o 30. Diz assim Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação, ou a sua destruição. E no versículo 27, Lucas 21, 27, está escrito: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem do céu com poder e grande glória. Percebeu direitinho que em Apocalipse capítulo 6, de 12 a 16, é a volta de Jesus. Mateus 24, de 15 a 30, volta de Jesus. Lucas 21, de 20 a 27, volta de Jesus. E o contexto? Aqui é o exército romano destruindo Jerusalém. Então você conclui de forma muito precisa que esse contexto aqui, que é o assunto do nosso vídeo, do capítulo 6, do Apocalipse, do verso 1 até o versículo 12, está tratando do mesmo assunto.
Só que o Apocalipse está no futuro. Eu sempre falo aqui no canal Renovo da Palavra que o Apocalipse ele só amplia aquilo que aconteceu em Jerusalém, onde Jesus profetizou a destruição da mesma. Porém, você vê aqui no capítulo 6 um cenário de juízo. Da mesma forma como o Império Romano destruiu Jerusalém, aqui no capítulo 6 é juízo de Deus contra a humanidade. Se você pegar Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 30, e você encaixar em cima de Apocalipse capítulo 6, de 1 a 16, você vai ver a volta de Jesus e o contexto de destruição, o contexto de juízo. Deu para perceber que não tem nada a ver com a igreja, a abertura do primeiro selo? Aqui está no contexto de juízos contra a humanidade. Se você pegar Lucas 21, do verso 20 ao 27 e encaixar em cima de Apocalipse capítulo 6, de 1 a 16, você vê novamente a volta de Jesus e o contexto falando somente de destruição, já que lá nos evangelhos o Império Romano está destruindo a cidade. Então, a abertura do primeiro selo, o cavalgar do cavalo branco e seu respectivo cavaleiro não tem nada a ver com a igreja e nem tampouco com Jesus Cristo. Tem a ver com os juízos de Deus que serão efetuados pelo anticristo, conforme você consegue ver no evento demonstrativo chamado de destruição de Jerusalém, que está nos evangelhos, conforme eu acabei de fazer aqui o exercício e a simulação, deixando assim bem claro para você a interpretação do capítulo 6. Mas alguém ainda pode ficar com dúvida. Mas, irmão Gedilson, será mesmo que esse cavaleiro, ele é o anticristo? Ele representa o anticristo? Vamos lá, vamos voltar a Lucas, capítulo 21, versículo 20. A questão do exército, eu vou ler de novo para você e já vou te mostrar se o cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6 do Apocalipse, verso 2, é ou não o anticristo. Diz assim, Lucas 21, versículo 20, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando virdes Jerusalém, cercada de exército, sabei então que é chegada a sua destruição. Sempre que falamos em escatologia sobre o anticristo ou a respeito do anticristo, o que vem logo na nossa mente? Vem o capítulo 13 do Apocalipse, onde é registrado ali a questão da marca da besta, a questão do número 666, capítulo 13, versículo 18, diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Número de homem, singular. 666, plural. 666. Olhando para o exército, em Lucas 21, verso 20, mas quando virde Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Observe bem a questão do 666. Existem 3 imperadores romanos que estão envolvidos aqui com a destruição de Jerusalém. César Nero deu a ordem para Jerusalém ser cercada, sitiada. Vespasiano e o general Tito. César Nero cometeu suicídio durante o tempo ali que Jerusalém estava sitiada pelo exército romano, isso por volta do ano 68 depois de Cristo.
Vespasiano se tornou imperador, ele governou o Império Romano durante o tempo em que Jerusalém estava cercada. Tito comandou a guerra e saiu vitorioso da guerra. Posteriormente, também se tornou imperador. Então, são 3 imperadores. 6, 6, 6. Agora você observe bem aquilo que eu sempre falo aqui no canal, que o Apocalipse, ele reconstrói o cenário escatológico que outrora foi destruído. Então vamos lá, vamos entender o cavaleiro do cavalo branco. Tito saiu vitorioso, Vespasiano governou, Nero morreu no começo da guerra. Logo, quando é aberto em Apocalipse 6, verso 2, que é o Apocalipse reconstruindo o cenário escatológico, o anticristo ele vai entrar vitorioso e para vencer. Ele vai governar durante todo o período da grande tribulação. O anticristo vai ser morto por Jesus no final da grande tribulação, como está escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Eu gostaria muito de ler para você este versículo. Diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Percebeu qual é a interpretação correta de Apocalipse capítulo 6? Você pega a destruição de Jerusalém, com tudo que Jesus ensinou, coloca em cima do capítulo 6 e você tem a interpretação correta da abertura dos selos. São juízos que serão derramados sobre a humanidade, assim como o exército romano foi uma espécie de braço de Deus, foi um instrumento de Deus para trazer juízo contra a cidade de Jerusalém. E o anticristo, no versículo 2 aqui, ele entra vitorioso e para vencer, mas a derrota dele, por certo, está no final da grande tribulação, quando Jesus retornar aqui na terra. Sendo assim, gente, não existe cumprimento lá no passado do capítulo 6 do Apocalipse. O assunto está no futuro, quando o anticristo entrar em cena para desenvolver todo o conteúdo escatológico do final dos tempos. Eu espero assim ter conseguido ajudar vocês a compreenderem mais um texto difícil dentro da escatologia. Um texto polêmico, onde não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Cristo, mas sim com o anticristo. Jesus está no céu abrindo os selos, ou seja, ele está orquestrando. Tanto ele orquestrou o passado, destruição de Jerusalém, como ele estará orquestrando o futuro, quando essas coisas todas hão de acontecer. No mais, eu quero agradecer a vocês por estarem assistindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, poste um comentário aqui embaixo, qual é a sua opinião sobre este assunto. Vai ser um prazer interagir com vocês. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.